Olá a todos, eu vou apresentar meu projeto intitulado como Sistema Eletromecânico em Plataforma de Software Aberto para Aquisição de Dados de Sensores de Deformação. Basicamente, o intuito desse projeto aqui, como pode ser visualizado, foi desenvolver uma bancada que permitisse aquisitar o sinal de sensores de pressão e medir o nível do tanque indiretamente, ou seja, medindo a massa desse tanque, eu conseguiria saber o nível do líquido no tanque. Para fazer essas medições, basicamente foram utilizados strain gauges. Strain gauges são esses sensores aqui. Como que eles funcionam? Eles funcionam a partir de que uma pressão exercida sobre eles acarreta em uma deformação de sua estrutura, e essa deformação altera a sua resistência interna. Ou seja, se eu aplicar um sinal nesses sensores, o sinal de saída é gerado à medida que uma pressão é exercida neles. Como esse sinal ele tem uma baixa amplitude, e quando conectados esses sensores no Arduino, nós tivemos que usar um módulo conversor digital analógico. Para utilizar esses sensores, foi necessário imprimir um suporte na impressora 3D, porque com esse suporte permite que o sensor se deforme na parte correta, nesse metal aqui. E esse suporte também permite a fixação do sensor na plataforma. A plataforma construída para fazer a acomodação dos sensores para realizar as medições. Os sensores foram acomodados nessas duas extremidades da plataforma. Ambos foram conectados entre si e ligados no módulo conversor analógico digital. Para a plataforma não ficar pensa, nas outras duas extremidades foram colocados parafusos. Sendo assim, é possível ajustar o nível da plataforma. À medida que o galão vai enchendo, ele vai pressionando os sensores, como se fosse uma balança. Essa pressão ocorrente nos sensores pode ser mensurada. Sendo assim, eu posso achar a massa do galão pela pressão que ele exerce nos sensores. O sinal dos sensores vem até esse módulo analógico digital que converte os dados analógicos, amplificando eles e depois convertendo em dados digitais, que são aquisitados pelo Arduino e posteriormente vão ser mostrados em uma tela no computador em um sistema supervisório. Para identificar e analisar se esses sensores poderiam ser utilizados no projeto em questão, foram feitos alguns ensaios. No lugar desse galão foram inseridos pesos padrões, medidos em uma balança de precisão. Esse ensaio foi realizado da seguinte forma: os pesos padrões foram inseridos um a um, sobrepondo, e a medição deles foi anotada, sendo possível obter um gráfico da saída pela entrada. Sendo assim, nós conseguimos achar a função de transferência dos sensores, podendo calcular qualquer massa, então, a partir da equação. Como esse experimento foi repetido 10 vezes, também foi possível obter as características de funcionamento desse sensor, obtendo, por exemplo, a sensibilidade da saída em milivolts, dados como a repetibilidade, histerese e também a resistência de saída e em função da tensão de excitação desses sensores. A partir da análise desses sensores e o levantamento dos dados, conclui-se que eles poderiam ser utilizados no projeto, fornecendo também uma base de dados para projetos futuros sobre esses sensores. Tendo uma função de transferência desses sensores, a partir de, por exemplo, colocar um volume de água nesse galão, considerando que a altura máxima do galão é 37 centímetros e considerando a massa máxima ocupada por esse líquido no galão é de 20 kg, consegue-se estabelecer uma relação, conforme irá ser mostrado no sinótico do sistema. A partir dessa relação, consegue-se obter a altura do líquido. O Arduino ele tem um programa responsável por fazer a comunicação Modbus entre os sensores e o computador. Sendo assim, todos os dados podem ser mostrados na tela do sistema supervisório. Aqui eu tenho um recipiente com aproximadamente 1,5 litro. Eu vou filmar a tela do supervisório enquanto esse líquido é inserido no galão. Esse é o sinótico do processo logo que o Arduino se inicia. Conforme é mostrado aqui, o líquido está sendo inserido no galão e a altura e o volume do supervisório está aumentando até chegar no 1,5 litro mais ou menos.